Bom dia, meus amigos. Mais uma vez estamos aqui, nessa maravilhosa manhã, no canal Alex Denner, uma palavra da manhã para o seu coração. E hoje o nosso tema é sobre a compaixão. Compaixão, meus amigos, é um sentimento que nós temos que ter dentro do nosso coração, em sentir a dor do próximo, em ajudar o próximo, ressignificar aquilo que a gente não faz, muitas vezes, que é o bem, né? A Escritura diz em Tiago 4,17 que aquele que não faz o bem, tendo o poder de fazê-lo, ele peca. Então não fazer o bem não é ter uma atitude legal diante do Senhor. E a compaixão está atrelada a isso, meus amigos. Nós sabemos que a Escritura tem diversas circunstâncias que mostram-nos cada dia como o Senhor Jesus foi misericordioso e compassivo com as pessoas. Então a compaixão é um tema recorrente na palavra de Deus e representa a manifestação do amor de Deus para com os seres humanos. A palavra compaixão significa sentir com o que é uma atitude, ou seja, de nós termos empatia, solidariedade e também, algumas vezes, até humildade com as pessoas que sofrem. Sim, queridos, humilde, sem soberbo, estender a mão a quem necessita, ajudar aquele que precisa. Então a Bíblia nos ensina que Deus é um Deus compassivo, que se preocupa com as pessoas e com os nossos sofrimentos também. Então Deus nos conforta em todas as nossas aflições. Em muitas passagens da Escritura, a compaixão é apresentada como uma das características essenciais de Deus e uma virtude que os seres humanos devem cultivar em suas vidas. Meus amigos, o salmista diz no Salmo 86, verso 15: Mas tu, Senhor, és Deus de compaixão e de amor, és sempre paciente, bondoso e fiel. Olha que maravilha, meus amigos. Nós que temos Deus nas nossas vidas, temos que saber que o nosso Deus, a característica de Deus é ser compassivo com as pessoas, com os seus filhos na terra. Deus é cheio de compaixão, cheio de amor e sempre espera uma iniciativa nossa, com paciência, para melhorar o nosso estado emocional, o nosso estado, muitas vezes espiritual, que nos encontramos, tantas tribulações, tantas adversidades, meus amigos. Mas Deus está ali pacientemente, cheio de compaixão, bondoso, para ser fiel com aqueles que vão até Ele, entendendo que essa questão é uma manifestação do amor de Deus para com nós, seres humanos. Não se esqueça, esse sentimento vem de Deus. Então, um dos exemplos mais claros da compaixão de Deus está no Salmo 103, né? Que já logo afirma uma afirmação de bênção para a nossa vida, para que nossa alma esteja atenta àquilo que o Senhor produz em nós. O salmista diz: Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. O salmista está dizendo aqui vários benefícios e além com os mesmos que Deus nos confere, nos concede, como perdoar as nossas iniquidades, curar as nossas enfermidades e problemas, soluções. Em seguida, ele também destaca a compaixão de Deus. Como um pai se compadece de seus filhos, está assim, o Senhor se compadecerá daqueles que o temem. Está no verso 13. Queridos, o Salmo 78, verso 38 também nos diz assim: Porém Deus teve misericórdia do seu povo, e Ele não os destruiu, mas perdoou seus pecados. Muitas vezes parou com a sua ira e não se deixou levar pelo seu furor. Para quem lê as Escrituras, sabem que o povo de Israel, muitas vezes, era um povo que estava muitas vezes até em dubiedade de pensamentos em relação ao Deus de Israel. Nós sabemos que Israel sempre fazia aquilo que é mal aos olhos do Senhor. Nós sempre vamos ver passagens escriturísticas, principalmente no Velho Testamento, essa questão de que Israel fez aquilo que é mal aos olhos do Senhor, o povo de Deus.
E muitas vezes Deus queria manifestar até juízo, mas Deus voltava-se atrás quando o povo clamava diante de grandes lideranças, né? Como Moisés, como Abraão. Nós vemos a importância de um Deus que requer de nós a iniciativa para nós buscarmos a Ele diante de tantas circunstâncias que nós enfrentamos, porque nosso Deus é um Deus que tem compaixão, que Ele não destrói o seu povo, mas Ele, ao contrário, Ele ajuda, socorre o seu povo, e Ele perdoa os pecados do seu povo. Então, muitas vezes, a ira do Senhor dura só um momento, desde que nós façamos nossa parte, porque afinal de contas, Deus é a compaixão, meus amigos. Muitas vezes o homem não tem compaixão, o homem é cruel, é mau, é perverso muitas vezes, né? Mas Deus é cheio de compaixão e de misericórdia. Então, outro exemplo clássico, queridos, na escritura de compaixão é a parábola do bom samaritano. Todos nós conhecemos, nós sabemos que essa parábola, contada por Jesus lá em Lucas, no capítulo 10, de versos 25 a 37, conta-nos uma história desse homem que foi deixado, né, à beira do caminho, de uma estrada, foi ferido, abandonado, ali quem sabe, sentindo dores, ferido, machucado, sangrando, e passaram algumas pessoas, né, vamos dizer, pessoas religiosas, que olharam aquele homem naquela situação e não tiveram compaixão dele. Não ajudaram, não estenderam a mão, não fizeram o bem, meus amigos. Mas a palavra diz que um samaritano, que era desprezado por aquela classe de pessoas que ali se encontravam naquele contexto, dos judeus da época, nós sabemos disso, ele passa e vê aquele homem todo machucado, ferido, sangrando, cheio de dores, e ele passa, se compadece. Olha aí a compaixão. Olha aí Deus tomando esse homem samaritano para que ele exerça o sentimento de dor, sentir agonia pelo sofrimento do próximo, né? O que nós vimos lá em cima, lá no começo, no início dessa mensagem, ter atitude de empatia, ser solidário, meu amigo. Então nós vemos que o samaritano vai lá, tem compaixão daquele homem e diz a palavra que ele cuida de tudo que aquele homem está precisando. E ele vai, leva ele a, quem sabe, um hospital daquela época, e ele diz, pode cuidar desse homem e eu vou voltar aqui depois pelo mesmo caminho que eu estou passando a trabalho, vou voltar, tudo que ele gastar eu pagarei. Olha que coisa maravilhosa. Isso é um sentimento de compaixão. Isso é ter uma atitude de empatia, de ser solidário, de estender a mão e fazer o bem, meus amigos. Jesus coloca essa história para nós, por quê? Porque ele está dizendo, nós temos que fazer a mesma coisa. Você se esqueceu do verso 37? O que ele disse? Vai e faz tu também o mesmo. Está na hora de você começar a ter compaixão das pessoas, meus amigos. Tenha compaixão dessa situação que as pessoas estão vivendo diante de você, dentro do seu contexto, até mesmo familiar. Meu amigo, se solidarize, tenha empatia, faça o bem, ajude essa pessoa necessitada. Pode ser, quem sabe, o seu cônjuge, seus filhos, quem sabe o seu amigo mais chegado, quem sabe lá na empresa, lá no departamento que você trabalha. Olha o que Jesus falou, meus amigos. Olha o sentimento de compaixão aí. Toma posse agora desse sentimento. Tira o rancor do coração, meu amigo. E como diz a Escritura, você vai lá e faça também o mesmo. Então a compaixão é uma virtude, meus amigos, que nós cristãos devemos cultivar em nossas vidas, seguindo o exemplo, lógico, de Deus e de Jesus Cristo. A Bíblia diz em Colossenses 3,12, Paulo nos exorta ali, queridos, a nos revestirmos desse sentimento que agrada a Deus, que vem de Deus, que é a compaixão. Diz-nos assim, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, né? De ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, ou seja, é uma forma de manifestar o amor de Deus em nossas relações com os próximos, com as pessoas que estão inseridas no nosso contexto familiar, social, ser instrumento de Deus para essas pessoas, queridos.
ajudá-las, consolá-las, estender a mão para que elas também vejam o alívio da dor, o alívio do sofrimento, o alívio da angústia, do medo, meus amigos. A compaixão tem que ser vivenciada diuturnamente em nossas vidas. Não só por uma situação, mas por várias situações que acontecem. Estando em seu poder de fazer o bem, de ter uma atitude de ser bom, solidário, ter empatia por aquelas pessoas que você está vivenciando, está objetivando ali, vendo você ali fazer o que tem que ser feito, trazer resposta, consolo e tirar essas pessoas do sofrimento. Amigos, a palavra de Deus diz muitas coisas acerca da compaixão, porque a compaixão é um sentimento que vem de Deus, nós estamos vendo isso, meus amigos. Também a carta de Pedro, no capítulo 3, verso 9, tem algo interessante lá. Diz-nos assim: não paguem mal com mal, nem ofensa com ofensa. Pelo contrário, paguem a ofensa com a bênção, porque quando Deus os chamou, Ele prometeu dar uma bênção a vocês. Olha aí, meus amigos, não pague o mal com mal, nem ofensa com ofensa. Ou seja, muitas vezes nós estamos vivenciando dias tão maus, dias que nós não queremos fazer nada de bom, porque aconteceu alguma coisa, porque você não acordou bem, e aí as pessoas chegam mostrando o bem, mostrando alegria, e você não paga, não devolve, ou seja, não é recíproco aquela alegria, aquele sentimento que aquela pessoa está passando. Logo você ofende essa pessoa, paga o bem que eles estão fazendo com o mal, não é? É o que está escrito na palavra. E a ofensa, as pessoas não estão merecendo, e você ofende, e você fala coisas, você machuca essas pessoas e coloca elas para baixo. Por quê? Porque você não está exercendo esse sentimento de compaixão. E Pedro está dizendo, por quê? Porque Deus nos chamou para assim sermos o quê? Ter compaixão. Por quê? Deus prometeu dar uma bênção a nós. E Deus já nos deu uma bênção. E agora nós temos que retribuir. Por fim, meus amigos, a palavra também nos mostra claramente em Lucas 15, 20, que então diz assim: então saiu dali e voltou para a casa do pai. Quando o rapaz ainda estava longe da casa, o pai o avistou e com muita pena do filho correu e o abraçou e beijou. O clássico filho pródigo. Ou seja, lembre-se, queridos, iniciativa é tudo. Porque o filho pródigo teve iniciativa de sair daquela situação de sofrimento, de agonia. E a escritura diz que o pai dele teve compaixão dele, recebeu ele de novo, meus amigos. Veja como a escritura, para essa palavra da manhã, mostra para nós a importância de nós exercermos também o mesmo sentimento, meus amigos. Mas o que estamos fazendo? Nós estamos fazendo mal, nós não perdoamos, nós não relevamos as coisas, já colocamos bloqueio daquelas pessoas no nosso coração, ressentimento, e já ficamos cheios de ódio. Queridos, não funciona assim. Tenha compaixão. Lembre-se, vai e faça você também o mesmo, como aquele homem samaritano fez. Nós temos que fazer o mesmo, ter atitudes de pessoas que são de Deus, que fazem o bem, que se importa com as pessoas, amigos. A Lamentações capítulo 3, verso 32 tem algo interessante também. O que nos diz lá? Ele pode fazer a gente sofrer, mas também tem compaixão, porque o seu amor é imenso. Queridos, muitas vezes Deus permite-nos passar por aflições, permite-nos passar por algumas situações que até nós padecemos sofrimento, mas Ele é o Deus da compaixão. E Ele faz isso para que nós venhamos nos aperfeiçoar. Deus só prova que Ele quer aprovar. Lembre-se disso, meus amigos. Então, o nosso Deus quer que nós exerçamos o mesmo sentimento de ter compaixão pelo próximo. Resumidamente aqui, você tem que entender o que Deus está dizendo. Você precisa ter os mesmos sentimentos e atitudes que Deus teve em relação ao homem. O Senhor perdoou o homem. O Senhor vê o homem cometendo inúmeros pecados, inúmeros erros. Mas o Senhor, quando o homem se arrepende, o Senhor mostra compaixão e o recebe novamente.
e o abraça novamente, e estende a sua mão misericordiosa, cheia de bondade, para aquela pessoa. Por fim, meus amigos, a importância da compaixão é lembrar que não é apenas uma emoção, mas com certeza um sentimento que nós temos que ter. É uma ação concreta, direta que nós temos que ter. Pois a palavra também diz em Tiago, capítulo 2, no verso 15 e 16, diz-nos assim: e se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano na sua vida, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá a dar aí? Assim, a compaixão deve se traduzir em atitude. Olha o texto clássico aí. Atitude, né? Ação concreta, prática, estilo de vida, de solidarizar-se, de ter empatia pelas pessoas, sentir a dor. Queridos, eu estou falando aqui, pode ser que você esteja vivenciando essa falta de compaixão até mesmo dentro da sua casa, com os seus familiares. Então vejam que a solidariedade e a prática, a atitude, a ação concreta em relação a ter compaixão para com aqueles que necessitam, ela é extremamente importante, meus amigos. É importante lembrar a vocês que também Judas, capítulo 1, verso 22, está escrito lá: tenham misericórdia dos que têm dúvidas. Queridos, às vezes nós vemos pessoas com pequenas dúvidas em seus corações em relação à tomada de direções na sua vida, em relacionamento, em áreas profissionais, em áreas do seu dia a dia, e às vezes nós já engrossamos e não damos àquela pessoa a palavra de compaixão, de misericórdia, para que essa pessoa entenda que ela é amada, que essa pessoa também ela precisa de uma direção, porque as veredas dos homens muitas vezes elas estão perturbadas, perplexas de tantas coisas que nos acontecem. Tudo isso para nos afastar da compaixão, tudo isso para nos fazer não manifestar a nossa empatia pelo nosso próximo. Lembre-se, é o segundo maior mandamento, amar o próximo como a ti mesmo. Então nós devemos ter compaixão. Que nessa manhã você receba esse sentimento e tenha compaixão pelas pessoas e por situações que vierem a acontecer no seu dia a dia. Deus abençoe você.